Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa próxima aula do curso com a digníssima professora Mariana Burger. A professora vai falar sobre questões territoriais da China. Ela é atualmente coordenadora da pós-graduação em China Contemporânea da PUC-Minas, é doutora pela PUC-Minas também em Relações Internacionais e mestra pela Universidade de Tsinghua em Relações Internacionais na China. Professora, pode ficar à vontade. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, fico muito feliz de estar aqui, agradecer a todos que estão assistindo a aula, eu me coloco à disposição para a gente conversar depois, sanar eventuais dúvidas, e o meu foco principal é falar dos conflitos territoriais no Mar do Sul da China. Então, pensando em conflitos territoriais na China, a gente tem algumas questões muito significativas em termos de fronteiras territoriais, podemos pensar, por exemplo, com a Índia, mas nessa aula especificamente, a gente vai focar nas questões territoriais do Mar do Sul da China. Para isso, eu acho que fica mais didático a gente acompanhar pelo mapa, que eu vou colocar aqui. Então tá, pessoal, a ideia aqui é o seguinte, nós vamos tratar dessa região muito específica, né, que é denominada pela China e na maior parte das vezes como Mar do Sul da China, e vamos ver que as questões que envolvem ali, a polêmica toda, né, as disputas que estão ali, elas envolvem a China, o Vietnã, a Malásia, Brunei e as Filipinas. São questões que envolvem fronteiras, né, questões que estão ligadas ao direito internacional, questões ligadas ao comércio internacional, questões ligadas à segurança internacional, questões ligadas, inclusive, ao meio ambiente, e questões ligadas à segurança alimentar. Esse lugarzinho específico, ele é muito importante por todas essas questões, e ele é vital para todos esses estados envolvidos. E há algum tempo, há uma disputa, né, tendo em vista até onde vai a fronteira de um, até onde qualquer um desses estados pode se utilizar dessas águas, passar por essas águas, e as disputas, até a maneira como essa disputa é vista, é muito diferente. Vamos lá. A gente consegue olhar aqui nesse mapa o tracinho vermelho pontilhado, que são as águas onde a China determinou que é a nomenclatura que é importante, que são as suas águas territoriais. Por que a China usa essa nomenclatura? Porque é uma nomenclatura, inclusive, muito ambígua. Ela não é a nomenclatura usada pelo direito internacional, não é a nomenclatura utilizada pela Convenção de Direitos do Mar da ONU, mas é uma linguagem onde da qual, né, a China se utiliza para determinar que essa região é território chinês, ok? Existe também, se a gente pegar os outros tracinhos em azul, a gente vai ver à esquerda o traçado do Vietnã, vamos ver o traçado da Malásia e vamos ver o traçado das Filipinas. Prestando atenção nessas linhas tracejadas, é fácil perceber que a linha traçada pela China, ela engloba a grande maioria das linhas traçadas pelos demais estados. E isso gera várias questões territoriais, geram conflitos, geram tensões, e que, tendo em vista a importância dessa área, essa região, ela atrai em nível de aumentar a tensão também, outros estados, outras potências. Por quê? Ali, nessa região, existe uma das principais linhas de comércio do mundo. 2/3 do comércio mundial passa por ali. Então, alguns estados entendem que se a China, isso é uma teoria, ok? Defendida por esses estados, se a China, porventura, resolver bloquear essa região, haverá um prejuízo global em termos de comércio. Tendo em vista essa postura, essa posição,
Alguns estados, sozinhos ou em conjunto, fazem patrulhas ali. Então, quais estados, principalmente? Os Estados Unidos frequentemente enviam embarcações para lá. Ali temos patrulhas francesas, patrulhas do Reino Unido, da Austrália, do Japão, e, frequentemente, alguns exercícios militares conjuntos que envolvem esses estados. Ou seja, esses estados que eu acabei de mencionar, eles não têm qualquer interesse direto, falando em traçados de território. No entanto, eles têm um interesse econômico, né, e têm um interesse estratégico, uma questão, inclusive, de segurança. Então, esse mar, ele está sempre cheio de patrulhas internacionais. É um mar onde há um tráfego muito intenso também de pescadores, e porque eu falei no começo de questões de segurança alimentar, a pesca nessa região é fundamental para a sobrevivência da população desses estados, não só no sul da China, né, no sul do território chinês, mas também a costa do Vietnã, na Malásia e nas Filipinas. Então, são várias embarcações que trafegam ali, e a questão da demarcação do território, ela não está resolvida, e há uma dificuldade enorme das partes envolvidas em sentar para conversar e talvez definir de alguma maneira, pelo menos a maneira de utilização dessas águas. Não estou chegando nem no ponto de traçar umas linhas determinando território, mas há uma dificuldade, inclusive, de achar um acordo de como trafegar ali, como utilizar os produtos referentes à pesca, como proteger o meio ambiente, como proteger a fauna marinha. Então, todas essas questões, elas são muito latentes e elas são muito sensíveis e, mais uma vez, são agravadas pela presença de elementos externos a essa região. Ali, como a gente vai ver nesse mapa também, vocês vão ver dois conjuntos de ilhas. Ao norte tem o que nós chamamos de Woody Islands e embaixo são as Spratly Islands, tá? Na Woody há uma questão de disputa de terras dessas ilhas, algumas vezes são ilhas, algumas vezes são bancos de areia, algumas vezes são formações rochosas, e ali em cima há uma disputa entre a China e o Vietnã. Se a gente for mais para baixo, onde estão delimitadas as Spratlys, a gente vê que todos os estados com questões nesta região disputam algum território nesse arquipélago, tá? Existe um pouquinho mais, se a gente olhar assim no Nordeste, existe uma formação ali, que é um atol, chamada Scarborough Shoal. E esse Scarborough Shoal é um objeto de uma disputa feroz entre a China e as Filipinas. Isso nós falamos de formações específicas. Quais são as demandas de cada um desses estados em termos de tentar legitimar o seu pleito territorial? A China, ela tem o que a gente fala de uma demanda histórica. Nós temos que pensar na China como uma civilização de 4.000 anos, uma civilização que foi uma grande potência marítima, que mandou expedições para vários lugares, que atingiu a costa da África, para reconhecimento, né? E, naquela época, havia um sistema de governança denominado Tianxia. Tianxia significava, e significa, todos sob o céu. O que significa isso para o termos do que acontecia ali e do que acontece hoje? Ali, naquela época, de acordo com esse sistema de governança, que foi vigente na Ásia toda, ou principalmente no Sudeste Asiático, até as invasões ocidentais, de acordo com esse sistema, os estados ali na órbita da China deviam deferência ao imperador chinês, deviam deferência à China. Havia um sistema de estados tributários à China. A China devia proteção a esses estados e esses estados deviam respeito e tributos à China. Não havia e não há nenhum intuito de invasão a territórios alheios. A China não age dessa maneira, não agia naquela época e não age hoje. E a China, dentro desse contexto,
a China argumenta que essa linha traçada vermelha era a região onde havia o tráfego de embarcações chinesas, eram regiões sob o domínio de Tianxia, estavam dentro da esfera de influência chinesa. E naquela época, ou até as invasões ocidentais, a gente tem que ter em mente que não havia o conceito de território, não havia o conceito de soberania, não havia o conceito de limites, né, de fronteiras. Então, tudo ali para a China pertencia ao Império Chinês. E dentro dessa demanda histórica, pertence ao governo chinês até hoje, ok? A gente pode pensar agora na demanda do Vietnã. O Vietnã usa dois tipos de demanda para justificar, né, uma eventual posse e o domínio dos mares que estão ali dentro da linha tracejada. Uma é uma demanda histórica, né, porque o Vietnã também fez uso dessas águas. Há documentos, inclusive, de quando o Vietnã estava sob o domínio francês, da França declarando que essas águas eram águas territoriais vietnamitas. E hoje, de acordo com a Convenção da ONU de Direito do Mar, o Vietnã utiliza também alguns conceitos e definições para determinar seu mar territorial e sua zona econômica exclusiva, ok? Se a gente pensar em mar territorial e zona econômica exclusiva, comparando a linha traçada pelo Vietnã e a linha da China, a gente vê que a linha da China chega bem ali na costa do Vietnã. Já a Malásia, ela utiliza a Convenção da ONU de Direito do Mar, ok? Então, dentro do que está previsto no direito internacional, determinando mar territorial e zona econômica exclusiva. Mesma coisa com Brunei. Brunei não está aparecendo nome aqui do estado no mapa, mas logo acima da Malásia, a gente vai ver um traçado muito retangular, e ali é o estado de Brunei. Brunei é o que a gente chama de silent claimer. Brunei tem as suas questões, né, a área definida por Brunei como seu mar territorial está delimitada ali e está dentro do que a China também demanda, mas Brunei tem uma maneira de lidar com a China através do diálogo, através de negociações, então não há um conflito aparente ou alguma questão que eleva qualquer tipo de tensão entre Brunei e China por causa disso. E por causa disso, nós chamamos Brunei de silent claimer. Nós vamos para as Filipinas. As Filipinas também utilizam o direito internacional, ok? Questões de zona econômica exclusiva e mar territorial. E, mais uma vez, se vocês olharem para o mapa, a linha da China chega na costa filipina, muito perto. Inclusive, pegando as ilhas Spratly e passando para dentro do que a China designa território chinês, a Scarborough Shoal, ok? Essa dinâmica, então, ela vem sendo objeto de tensões já há muito tempo. Então, eu acabei de falar do que a gente entende de um domínio geográfico e geopolítico. No entanto, há outras demandas implícitas. Por quê? Primeiro, é o que eu já falei, que são as questões do fluxo de comércio, né? 2/3 do comércio mundial passa por essa região. E existe um temor, né, entre todas as aspas, de que a China, por qualquer motivo, eventualmente, venha a bloquear essa passagem. E aí a gente já desmitifica essa questão, por quê? Porque a China é muito dependente disso, o comércio chinês é muito dependente dessa passagem. Então, não existe nenhuma razão para que a China eventualmente bloqueie isso, mesmo numa questão, na eventualidade de um conflito. O prejuízo econômico para a China seria, assim, inominável. Então, a gente tem que entender que isso não está dentro de qualquer tipo de plano, inclusive de questão de segurança chinesa, ok? Outra questão que envolve isso, e que envolve, talvez, o domínio, a questão dos estados tentarem assegurar essas águas, seria através do domínio dessas ilhas, dessas ilhotas, dos bancos de areia, dessas formações rochosas, e bancos de areias, nem formações rochosas, de acordo com a Convenção
de direito do mar da ONU, nenhum dos dois dá direito a mar territorial ou zona econômica exclusiva. No entanto, e isso a gente ouve muito, a China vem construindo e alargando essas formações, construindo ilhas, inclusive uma delas, mais ao norte, hoje tem capacidade de ter água potável, já tem algum tipo de plantação ali, e alguma outra estrutura de uso dual, ou seja, uso civil ou militar. Pesquisando essa região e pesquisando o que a China faz por ali, vocês vão muitas vezes ouvir falar de que a China constrói essas formações. É verdade. No entanto, todos os estados envolvidos diretamente fazem construção no mar territorial. Essas construções, como eu disse, elas são alguma maneira de que, eventualmente, esses estados digam, não, nós temos território aqui, nós temos uma ilha, nós estamos construindo, mesmo que hoje a Convenção de Direito do Mar não aceite ilhas artificiais, né, como domínio, como característica de domínio de um estado, eles estão fazendo isso para que, vai que, eventualmente, isso aconteça. O problema dessas construções é que são dutos gigantescos que são lançados no fundo do mar para sucção de areia. E as formações rochosas e os bancos de areia, então, eles vão sendo ampliados para que depois possa haver uma estrutura para uma construção em cima. E todo esse movimento vem causando danos seríssimos para a fauna marítima, né? Então, uma questão ambiental muito séria. Outra questão ambiental muito séria, que é decorrente da situação, e inclusive dessas tensões, pelo elevadíssimo nível de tráfego de embarcações ali, inclusive militares, né, são os resíduos deixados por essas embarcações. Então, há uma preocupação gigantesca em relação a isso, que leva às questões de segurança alimentar, porque há pesquisas já comprovando um declínio significativo, né, dos produtos da pesca, da qual são dependentes a população costeira, principalmente, que vem vindo num declínio enorme nos últimos anos. Então, há uma necessidade de que esses estados conversem e cheguem a um acordo, pelo menos de acordo com como utilizar essa região, ou como diminuir o nível de tensão, ou como estabelecer acordos para direito de passagem. E isso tudo vem acontecendo um pouco por meio do intermédio da ASEAN. Então, a ASEAN vem sendo um mediador importante nessas questões, mas de tempos em tempos as tensões se elevam. E quando essas tensões se elevam, normalmente é em decorrência da interferência de algum estado externo, leia-se Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, fazendo algum tipo de ação provocativa. E o que eu chamo de ação provocativa? Por exemplo, em algumas formações onde a China já desenvolveu bastante algumas ilhas, principalmente ao norte, na Woody Island, depois, se vocês tiverem interesse em dar um Google, elas são formações absolutamente impressionantes, patrulhas estadunidenses, mas não só dos Estados Unidos, do Reino Unido também acontece com muita frequência, passam logo na costa, o que leva a uma série de protestos das autoridades chinesas, né, porque, ora, o que é que eles estão fazendo ali, e essas patrulhas são feitas sob o argumento de que estão defendendo a liberdade dos mares. Então, gente, isso só para lançar algumas ideias dessa situação, para a gente conseguir começar um debate, um panorama geral da variedade do nível de tensões, do que é que está acontecendo ali, e da não perspectiva, curto, médio prazo, de que essas questões se resolvam, ok?